Boa noite, irmãos e irmãs. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Já fazia um tempinho que nós não cultuávamos juntos aqui com os irmãos, né? Irmãos, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 5. Quero ler dois textos com vocês. Efésios, capítulo 5, vamos ler os versos 15 ao 17. Estamos juntos? Ouça atentamente, com fé, pois é a palavra do Senhor nosso Deus. Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até aqui, vamos ler esse texto que te convida mais uma vez a baixar a tua cabeça, levar os seus pensamentos ao Senhor e vamos orar. Pai Santo, nós te adoramos aqui, te bendizemos, te louvamos pelas grandezas que o Senhor tem feito na nossa vida. Mais uma vez nós estamos diante da tua palavra, ó Deus, desejosos de ouvir a sua voz. Senhor, e peço a total condução do teu Santo Espírito, ó Deus, iluminando a nossa mente, ó Deus, e que tenhamos muito mais do que apenas a mente informada nessa noite, mas o nosso coração moldado pela sua vontade, aquecido pelo teu Santo Espírito, ó Deus, a ponto de nós sairmos daqui com a certeza de que ouvimos o nosso Pai falar. Em o nome santo de Jesus, Senhor, conduza-nos em cada instante da exposição, ó Deus, edificando o teu povo e que tudo isso resulte em glórias ao Senhor. É isso que eu peço em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Irmão, certamente um dos conceitos mais relevantes para a vida cristã que a Reforma reafirmou, não vou dizer que ela nos legou isso, porque isso é uma reafirmação que a Reforma faz acerca desse conceito bíblico, que é o corandeo, ou seja, essa expressão em latim que significa diante da face de Deus, ou diante da presença de Deus, que aponta para a ideia de que toda a vida do crente, toda a vida do povo de Deus deve ser vivida diante de Deus, ou deve ser vivida para a glória de Deus. Já elimina aqui qualquer possibilidade de nós pensarmos que a vida com Deus se resume aos momentos litúrgicos que nós temos como igreja, né? Mas é aqui apenas o lugar onde nós somos instruídos e moldados por essa palavra, para que lá fora, além daqui, vivamos para Deus através de tudo aquilo que nós fazemos. E esse conceito vem de encontro a um dualismo católico medieval que era reinante até então. Aquela ideia de que ou você vive o sagrado ou você vive o secular. E muitos, então, separavam essa vida vivida para Deus restringido a ambientes específicos, né? A gente vai ter ali a realidade sempre presente dos monastérios, embora isso não é uma criação medieval, mesmo no período interbíblico ali já é possível vermos alguns judeus que se retiravam para o deserto com essa proposta de viver exclusivamente para Deus. Mas esse dualismo é muito presente até antes da Reforma, ao passo que muitos entendiam que para viver para Deus apenas foi isolado. Não dá para viver para Deus imerso ou envolto por uma sociedade pecaminosa. O conceito de viver para Deus, independente do local, também é desenvolvido por Agostinho, logo lá no século V, quando ele escreve A Cidade de Deus, onde ele apresenta a igreja como sendo aqueles que são habitantes da cidade de Deus e que vivem na cidade dos homens.
Ou seja, o conceito claro de que é aqui na cidade dos homens, ou no meio secular, que precisamos, como diz Jesus, brilhar para a glória de Deus. Eu gostaria de falar com os irmãos nesse texto, onde Paulo, a partir do capítulo 4 aqui em Efésios, ele introduz a parte prática da carta. É muito comum nos escritos de Paulo essa divisão entre a primeira parte, ele dedicando ao desenvolvimento teológico daquilo que ele quer escrever, a segunda metade da carta, ele aplica aquele desenvolvimento teológico que fez, e isso acontece aqui em Efésios também. E é interessante ver que a transição, a ponte que Paulo faz para a vida prática da igreja, geralmente ele usa expressões do tipo, como aqui, capítulo 4, verso 1, andem de maneira digna com a vocação que receberam. Lá em Filipenses, ele vai dizer, vivam de acordo com o evangelho, mostrando que a importância de se conhecer a doutrina ou a teologia que ele desenvolve nos 3 primeiros capítulos, em Efésios, por exemplo, mas apontando para a realidade de que isso seja visto na vida prática da igreja. Quero pensar com os irmãos um pouquinho sobre essa prática de santidade, como que Paulo nos aconselha nesses 3 versos que nós lemos aqui. Antes ainda, na porção imediatamente anterior, que vai dos versos 8 a 14, Paulo, ele vem desenvolvendo nessa parte prática a ideia de que vida cristã, ela não é apenas resultado de falar não para algumas coisas. Você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, você não vai fazer isso. Tem uma série de nãos aqui na parte prática de Efésios, mas ele complementa com alguns sims. Então, mostrando que vida cristã é deixar de fazer algumas coisas, mas afirmar ou passar a fazer outras coisas. Então, esse contraste, ele está bastante presente na parte prática aqui de Efésios. Não é diferente essa porção. Nos versos de 8 a 14, que nós vemos antes dessa porção que lemos, Paulo mostra aqui como que deve ser a postura do crente quando as obras do descrente são manifestas. Como que deve ser a postura do crente diante da postura do descrente? E nesse contraste de apresentar o que fazer, ou o que evitar e o que buscar, veja só o que ele vai mostrar aqui. Nos versos 7 e 11, ele mostra o que o crente tem que evitar. No verso 7, ele vai dizer que a gente precisa evitar ser participantes dos filhos da desobediência. Olha o verso 7 aí. Portanto, não sejais participantes com eles. Esse ser participante dos filhos da desobediência é ser influenciado pelo comportamento deles, é copiar o comportamento de forma acrítica. Isso é ser participante. No verso 11, outra coisa que Paulo diz para a gente evitar é ser cúmplices. Olha o verso 11 aí. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Essa cumplicidade aqui apresenta um comportamento mais comprometido do que apenas a participação. Se ser participantes dos filhos da desobediência é copiar o comportamento de forma acrítica, ser cúmplice é defender o mesmo interesse. A palavra cúmplice aqui, ela é bem parecida com comunhão. E é na comunhão que a gente divide o interesse, que a gente compartilha a vida. Paulo está dizendo que nós precisamos evitar defender os interesses que os incrédulos defendem. E como? Nos versos 8 e ainda 11, ele mostra agora o que fazer. O que evitar já foi dito, e o que faz? Se precisamos evitar ser participantes, o contraponto disso no verso 8 é viver como filho da luz. Então ele vai dizer o seguinte, olha, evite participar dos filhos da desobediência. Como? Vivendo como filho da luz. Olha o verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Se é necessário evitar também a cumplicidade com as obras das trevas, como se faz isso? Desmascarando elas. Olha ainda o verso 11 novamente. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Esse reprovar usado por Paulo aqui é no sentido de desmascarar as obras infrutíferas das trevas. Por que eu estou dizendo isso? Você vai ver que essa porção aqui ela está intimamente relacionada com a sequência. É interessante a gente ver isso no raciocínio de Paulo, porque ele não joga as palavras. Ele nos leva ao entendimento crescente daquilo que ele vem trazendo. E ele usa alguns conectivos aqui que são muito importantes para a gente entender.
Ele usa algumas conjunções, professor. Portanto, no entanto, mas, porém, isso vai acontecer aqui também. Agora, nesses versos 15 e 17 que a gente está vendo, Paulo nos mostra como, então, viver na cidade dos homens, como, então, viver em meio ao secular, como, então, não nos retirarmos para um mosteiro para viver para a glória de Deus, quando os dias são como são, ou seja, quando os dias são maus. É sobre isso que eu quero meditar um pouco com os irmãos. Como viver em dias maus, para a glória de Deus. Aqui Paulo vai nos mostrar a necessidade de buscar sabedoria de Deus para viver em dia mau. É possível dividir esses 3 versos em 2 momentos, e é isso que eu quero fazer com os irmãos. E o primeiro, nós vamos ver no verso 15, a ordem para viver com sabedoria, ou a ordem para buscar viver com sabedoria. E nos versos 16 e 17, Paulo mostrando a forma como essa sabedoria se manifesta. No verso 16, com a necessidade de remir o tempo, e no verso 17, com a necessidade de buscar conhecer a vontade de Deus. É isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Primeiro aqui, a ordem de Paulo, o imperativo para a gente buscar viver com sabedoria. Olha mais uma vez o verso 15 comigo. Essa água aqui é minha, né? Dá licença. Eu bebo bastante água enquanto estou falando. Veja aí no verso 15, a ordem para viver com sabedoria. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O primeiro destaque que eu faço com esse verso aqui com os irmãos é que essa ordem para viver com sabedoria é uma implicação direta do que Paulo acaba de dizer. É uma implicação direta da ordem que ele disse antes. Perceba a forma como ele inicia esse verso. Portanto, preste muita atenção nesses conectivos que Paulo usa. Ele dá para tirar sempre muita coisa dessas conjunções. A postura do crente diante do descrente é o que ele vem dizendo antes. É isso que a gente viu. Principalmente o verso 14. Olha o verso 14 aí. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, essa ordem para buscar viver com sabedoria é uma implicação direta de uma ordem dada anteriormente para que a igreja se levante no meio dos mortos para brilhar diante deles. Vamos ver, é como se ele dissesse, não há outro meio de você fazer isso, não há outro meio de você se levantar como igreja que dorme. A expressão de Paulo é também aqui um puxão de orelha. Levanta tu que dormes, porque a diferença é muito clara. Ainda que a igreja está dormindo, a sua sociedade que o circunda está morta. E essa diferença é fundamental. Nós fomos tirados dessa condição, quando ele diz lá no capítulo 2, verso 1, que quando ele te encontrou, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Agora ele passa a falar com alguém que dorme, e não que está morto mais. Chamando a atenção para que eles se levantem diante daqueles que estão mortos. A ordem para buscar sabedoria é uma implicação direta dessa ordem aqui. É como se ele dissesse que é impossível viver na cidade de Deus, viver na cidade dos homens, sem a sabedoria de Deus. É impossível viver diante da cidade dos homens, é impossível viver realmente num ambiente secular, onde Deus não é levado em conta, sem ser absolutamente dirigido pela vontade de Deus. É isso que nós vemos mais à frente aqui também. Isso aqui, irmãos, está em íntima, perfeita harmonia com as próprias palavras de Cristo, lá no Sermão do Monte, capítulo 5. Deixa que eu leio para você. No verso 14, Jesus vai dizendo o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da alqueira, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Verso 16 ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Perceba que essas palavras de Cristo não apontam para um ideal que a igreja deve buscar.
Jesus não está dizendo, você precisa se empenhar para se tornar luz. Jesus, ele apresenta aquilo que é característica da identidade da igreja. Ele diz, vós sois luz. É como se ele dissesse o seguinte, quer saber o que é a igreja? A igreja é luz. Quer saber o que é o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é luz. E aqui a gente está diante do papel da igreja. Nós só somos luz no Senhor. Paulo amplia esse entendimento aqui. Não há qualquer possibilidade de nós vivermos num ambiente secular, de nós vivermos para a glória de Deus, dentro da nossa sociedade, que não leva Deus em conta, com a nossa própria habilidade, está em íntima relação com essa afirmação de entender que no Senhor somos luz para essa sociedade. Esse aqui é o papel da igreja. Viver para a glória de Deus é viver como pequenos luzeiros, que não têm luz em si mesmo, mas que são pequenos luzeiros que apontam para a luz do mundo, que é Cristo. Esse é o papel de cada um daquele que nasceu de novo e que deveria ser continuamente revisitado pelo crente, revisitado pela igreja, para que nós identificamos o nosso papel como corpo de Cristo no lugar onde somos colocados. O objetivo é apontar para a glória de Deus, e é por isso que Jesus diz, para que, olha a conclusão lógica, vocês são luz, portanto brilhem, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O ponto de partida prático aqui é você começar a observar, porque é isso que Paulo vai dizer aqui. Veja atentamente como você está vivendo. É você começar a observar nos seus relacionamentos, na sua postura diante daqueles que te conhecem e que de preferência não são crentes. É começar a observar o quanto que essas pessoas passaram a desejar conhecer mais do Senhor que você segue depois que te conheceu. Se viver corandeu, se viver para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida, passa pela necessidade de nós fazermos o seguinte questionamento para nós mesmos. O quanto as pessoas passaram a desejar mais de Deus, ou a desejar conhecer mais o Deus que eu digo que sigo, o Senhor Jesus, que eu digo que é o meu Senhor, depois do simples fato de me terem conhecido. E aí você vai começar a responder a pergunta do quanto você é luz nessa terra. Mas continuamos aqui. Essa ordem, então, para buscar viver com sabedoria está intimamente relacionada com a ordem para se levantar no meio dos mortos. Aqui é possível ver também que essa ordem é algo urgente para o cristão. Olha ainda o verso 15. Verso 15 do capítulo 5. Paulo continua dizendo assim: vede prudentemente como andais. Esse ver aqui não é apenas passar o olho. Esse ver aqui é perceber com atenção. É observar. É isso que Paulo está dizendo. Olha, esteja atento, ligado, veja, observe prudentemente. A melhor forma de traduzir esse prudentemente seria acuradamente ou exatamente. Mas eu entendo por que os tradutores optaram por prudentemente. Porque quem busca viver para a glória de Deus, ou quem busca viver segundo a vontade de Deus, é um homem prudente. Então, deve ser por isso que eles optaram por prudentemente. Mas é literalmente, veja acuradamente, diligentemente, a forma como vocês vivem. É assim que a gente poderia traduzir isso aqui. Observem com diligência, com exatidão, a forma que vocês estão vivendo. A vida cristã, irmãos, presta atenção aqui. A vida cristã não é vivida ao estilo Zeca Pagodinho. Sabe, há um tempo atrás, um filósofo brasileiro muito famoso, chamado Zeca Pagodinho, escreveu uma música em que ele diz assim: deixo a vida me levar, vida leva eu. Deixo a vida me levar, vida leva eu. Repete uns 4 minutos aí. Com Paulo nós vemos aqui que vida cristã é uma vida atenta, acurada, de observação acurada. Ele está dizendo o seguinte: olha, esteja atento com cada segundo, com cada oportunidade que você tem na sua vida. Observe a maneira como você está vivendo. Não dá para viver para a glória de Deus sendo negligente com tudo aquilo que nós fazemos. Esteja atento com a forma que você vive. Está implícito aqui.
Mais uma vez, aqui no verso 15, é possível ver o contraste que Paulo usa nessa porção de Efésios. Ele vai dizer, não como nécios, e sim como sábios. Esse nécio aqui é o tolo, é o insensato. E não é um insensato de forma ingênua. Paulo usa essa palavra para se referir àquele que conhece a palavra de Deus, mas de forma deliberada vive contrário a ela. Esse é o nécio, esse é o tolo. Para você ter um exemplo de nécio, onde essa expressão é aplicada na Escritura, lembra de Davi, quando Davi mandou fazer o censo? Davi chama seu capitão do exército ali, Joabe, e vai dizer, olha, percorre aí as minhas terras para a gente ver, para levantar um censo aí, para ver a nossa capacidade militar. O censo levou 1 ano para ser feito. Quando Joabe chega diante de Davi, o que Davi fala? Agir tolamente. Agir como um nécio. Davi sabia que a sua segurança, a segurança do seu reino não estava na sua capacidade militar, mas sim no Deus que conduzia Israel com o seu braço forte. E ao terminar o censo, ele tem esse discernimento e se diz nécio. É esse tipo de nécio que Paulo está usando aqui. O oposto de nécio é o sábio. É aquele que vive ou busca viver coerentemente com a vontade do Senhor. Por isso Paulo vai dizer, não como nécios, e sim como sábios. A gente pode resumir essa sessão aqui da seguinte forma. Por nós vivermos em um mundo de pessoas espiritualmente mortas, pessoas que não levam Deus em conta, por vivermos envolto de nécios que rejeitam a vontade de Deus, devemos urgentemente estar atentos com a nossa própria maneira de viver, com a nossa própria maneira de nos comportar, e sermos o exato oposto do incrédulo. Viver de forma deliberada para a glória de Deus, ser corandeu. É estar atento em cada oportunidade que a vida te dá. Eu disse que essa é a primeira porção. Meu segundo ponto aqui é ver como que Paulo mostra a manifestação dessa sabedoria cristã. E no verso 16, ele vai tratar da necessidade de remir o tempo. Olha aí. Ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tem 2 ideias aqui. O que fazer e por que fazer. O que deve ser feito? Ele vai dizer, remir o tempo. Por que, Paulo, vem essa ordem, esse imperativo para remir o tempo? Ele vai dizer, porque os dias são maus. Esse remir o tempo aqui é resgatar algo mediante o pagamento de um preço. Talvez o mercado de escravo ajude a gente a entender o significado desse remir. Esse remir é comprar. Alguém ia no mercado de escravo, ia na praça, comprava o escravo que estava de posse do outro, mediante o pagamento de um preço. Agora, aquele escravo deixa de pertencer ao dono, ao outro dono. Isso é exatamente o que Cristo faz conosco. Por isso que nós dizemos que Ele nos redimiu. Cristo paga o preço do nosso pecado e nós deixamos de pertencer agora ao mundo, ao diabo e ao pecado, como o capítulo 2, verso de 1 a 3 mostra aqui. Vivíamos segundo o mundo, o diabo e a vontade da carne e os próprios pensamentos. Jesus nos redimiu. É essa palavra que Paulo usa aqui para remir o tempo. Comprar intensivamente. O quê? O tempo. Esse tempo não é apenas o tic-tac do relógio, mas é cada oportunidade que vem com o tempo. A gente pode traduzir o seguinte, Paulo está dizendo, aproveita cada oportunidade que o tempo te dá. Viver para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida envolve claramente a ideia de aproveitar o tempo. Aproveitar as oportunidades que o tempo nos traz. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você não vive para a glória de Deus aquela 1h30 da semana que você passa nesse lugar cultuando? É triste nós encontrarmos cristãos que têm esse tipo de entendimento. Que viver para a glória de Deus é participar do culto da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Aqui é onde você é habilitado, é onde você é moldado pela
palavra de Deus para viver para a glória de Deus. É daqui para fora. É fácil viver para a glória de Deus aqui dentro. Aproveitando cada tempo, cada oportunidade que o tempo te dá. William Hendricks, comentarista bíblico, quando ele comenta essa oportunidade, ele diz assim: à luz de todo contexto, a oportunidade referida aqui consiste em, preste atenção, mostrar, por meio de suas vidas e conduta, o poder e a glória do Evangelho, desmascarando assim o mal, enriquecendo-se de boas obras, alcançando a segurança da salvação para si mesmo, fortalecendo a comunhão, conquistando outros para Jesus e glorificando a Deus em tudo isso. É só isso. Isso é o que fazer. Paulo vai dizer também por quê. Por que fazer isso? Ele diz, porque os dias são maus. O próprio contexto da carta aos Efésios ajuda a gente a entender essa fala de Paulo do porquê os dias são maus. A realidade contemporânea dos Efésios mostra isso. Olha comigo o capítulo 4, lá no verso 14. Para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Veja só, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Homens astuciosos, habilidosos na tarefa de conduzir pessoas ao erro. Essa é a realidade contemporânea dos Efésios. Verso 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. A realidade que circunda os Efésios é uma realidade de seres caídos que não levam Deus em conta. Irmãos, isso aqui é uma característica interessante do homem secular. O secularismo não é caracterizado pela falta de fé. Não é que o homem secular não acredita em Deus. A ideia deles é que eles não estão nem aí. Eles não levam em conta a realidade de Deus e a realidade da palavra de Deus. A nossa sociedade, ela existe em um contexto de fé. Quando a fé não é direcionada para o Senhor, ela vai ser direcionada para qualquer outra coisa. Mas a grande questão dos dias em que nós vivemos é que o homem não leva Deus em conta. E daí que você crê. O desafio de viver para a glória de Deus é o desafio de viver para quem não se importa com o seu nível de fidelidade. Isso é um alerta porque você vive para quem? A sua luz deve brilhar diante dos homens, mas para que eles vejam a glória de Deus. E não aquilo que você faz de bom. Eles não estão nem aí para aquilo que você faz de bom. A condição de todas as eras apontam para o porquê dos dias maus que Paulo mostra aqui. Deixa que eu leio, mas em Romanos capítulo 3, dos versos 10 a 17, Paulo mostra a condição de todas as eras. Ele vai dizer, como foi bem lembrado aqui pelo pastor William, no verso 10 ele diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a realidade que circunda a igreja, em todas as eras. Essa é a realidade que circunda a semente da mulher, em oposição à semente da serpente, desde a queda. Essa é a realidade que circunda a cidade de Deus, pela cidade dos homens. Quando Calvino fala desses dias maus, ele vai dizer assim: tudo que nos cerca tende à corrupção e à desorientação, de modo
a ser difícil. Veja isso aqui, presta atenção. De modo a ser difícil para os piedosos caminhar por entre tantos espinhos e permanecer ilesos. Tendo a corrupção infectado a nossa própria época, tudo indica que o diabo se apoderou dela com toda a sua tirania. De modo que, veja isso, o tempo não pode ser dedicado a Deus sem que o mesmo seja, de alguma forma, remido. É interessante a forma como Calvino coloca essas palavras, porque ele vai dizer o seguinte: olha, é impossível você viver para a glória de Deus se você não se atentar para aproveitar cada oportunidade que o tempo trazer. Como que a gente rime? Como que a gente vai remir o tempo para a glória de Deus? Paulo introduz a ideia de aproveitar, inclusive, os desastres para viver para a glória de Deus. Como que um homem perdendo o emprego pode resultar nisso para a glória de Deus? Como que pais cristãos, vendo seu filho abandonar a fé, pode enxergar nisso algo para a glória de Deus? Como que um empresário que vê sua empresa indo para o buraco, quebrando, pode transformar nisso em algo para a glória de Deus? Vamos arrumar um jeito de burlar os impostos para que assim a gente tenha um pouco mais de receita. Paulo nos leva à necessidade de pensar em fazer tudo para a glória de Deus. E a gente precisa observar esse tempo. Por exemplo, irmãos, quantas vezes você já chegou aqui na igreja quebrado e não dá a mínima para aquilo que o pastor está falando? Não falando eu não, estou falando do teu pastor. Quantas vezes? Isso por quê? Você está quebrado. A sua realidade é de alguém que trabalhou o dia todo. Né? Talvez o tempo que você usou para preparar o seu coração, a sua mente para o culto, foi o tempo que gastou para você subir essa rampa aqui. Você vive no meio da cidade dos homens, mas você é cidadão da cidade de Deus. Cada oportunidade aproveitada para se preparar para a glória de Deus. Meu terceiro ponto aqui para caminhar com vocês para o final, que além de remir o tempo, Paulo nos dá a chave para a gente fazer isso. Buscando compreender a vontade de Deus. Olha aí o verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Buscar compreender a vontade de Deus é imprescindível para nós vivermos em meio a essa realidade que nos cerca. Veja o que ele diz no final do verso 16. Porque os dias são maus. Por esta razão, procurai conhecer a vontade de Deus. É impossível conduzir as nossas vidas neste mundo de trevas sem o auxílio constante da palavra de Deus. Não dá. Uma hora, sem o auxílio... Olha só, vamos ligar o contexto daquilo que foi dito antes. Sem ser conduzido pela revelação da palavra de Deus, uma hora ou outra você vai se tornar participante dos filhos da desobediência. Porque uma hora ou outra você vai se ver copiando comportamento de forma acrítica, sem criticar a sua cultura. Você vai fazer o que eles fazem. Se o seu próprio comportamento não for moldado pela palavra de Deus, pela vontade do Senhor. E se continuar continuamente, chega até feio usar com o professor olhando para nós. Se você permanecer, melhorando, né? Nessa condição, observando e se relacionando com a sua cultura de forma acrítica, sem levar em conta a ideia ou a necessidade de viver para Deus, sendo um secular gospel. Já viu? O secular gospel é aquele que não leva Deus em conta, mas está na igreja. Sendo um ateu praticante, é aquele que participa dos cultos e da programação da igreja, mas vive lá fora como se Deus não existisse. Você começa se tornando um participante
dos filhos da desobediência e você termina sendo cúmplice das obras das trevas, porque você passa a defender os mesmos ideais que eles defendem. Só existe uma forma para você não cair nessa. É aproveitar o tempo e fazer isso mediante a compreensão da vontade da palavra de Deus. Não dá. Rejeitar o conhecimento constante da Sagrada Escritura é abraçar o secularismo e morrer com ele. É por isso que o Salmo 119, verso 105, sempre nos lembra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, nós vivemos num mundo que é governado por ideologias que não estão de brincadeira. Nós vivemos em um mundo que é governado por ideologias que se tornaram muito bem organizadas ao longo do tempo. Fascismo, comunismo, capitalismo, conservadorismo, anarquismo, nacionalismo, feminismo, ideologia de gênero. Coloca a teologia liberal aí dentro também. Eles se concentram em um aspecto da vida do indivíduo e se apresentam como a solução para todo ser humano. E se envolver com essa sociedade de forma crítica, sem levar em conta a visão que a palavra de Deus molda no seu coração, você vai ser influenciado por eles. Porque eles são muito bem mais organizados do que a igreja. Eles são muito bem mais organizados do que nós, muitas vezes. Porque eles defendem aquilo que eles acreditam. Lá fora. O cristão é continuamente bombardeado por essas ideologias. É filmes, é séries, é livros, é rede social, o tempo todo. A tua mente é alimentada com isso aqui. O conselho de Paulo para os Efésios é muito atual e conveniente para nós como igreja. A Bíblia é o que deve moldar o compromisso do nosso coração, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. É por meio da Escritura que nós devemos estar preparados para julgar todos os princípios que são apresentados por essas ideologias. Muitas vezes, de forma sutil, você se alimenta delas sem se atentar a isso. Mais um destaque que eu quero fazer aqui, quero chamar a tua atenção para um paralelo que acontece nesses versos. Veja só, o capítulo 15, o versículo 15 e o versículo 17, eles são paralelos. Os nécios do verso 15 são os insensatos do verso 17. Da mesma forma que os sábios do verso 15 são os que procuram compreender a vontade do Senhor no verso 17. O que Paulo está dizendo aqui? Só existe uma forma de você ser sábio para viver na cidade dos homens: compreender a vontade de Deus. Só existe uma forma de você deixar de dormir na sociedade de mortos onde você está: buscar conhecer a vontade de Deus. Por isso que levanta tu que dormes no meio desses mortos aí. E só existe uma maneira: compreender a palavra, a vontade do Senhor. Provérbios capítulo 1, verso 7. Esse contraste também é apresentado da seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos, os tolos, os nécios rejeitam a sabedoria e o ensino. O que fazer com aquilo com o qual nós nos alimentamos desse púlpito? Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo também diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sempre haverá para você essas duas propostas. De um lado, este mundo, a cidade dos homens e toda a cultura que ela produz.
E do outro lado, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo te exorta a não se conformar com a sua realidade estabelecida, mas moldar sua mente pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu concluo com os amados. Nós vimos aqui que Paulo está nos mostrando como viver nesses dias maus, como viver para a glória de Deus em um ambiente tão agressivo às verdades que a Sagrada Escritura nos dá. Principalmente em tempos em que liberalismo teológico tem espaço midiático. Já não bastava o secularismo com tanto acesso midiático. Agora, homens que se dizem homem de Deus, apresentando para você a Bíblia como sendo algo insuficiente para você conduzir a sua vida. Paulo vai mostrar aqui como viver para a glória de Deus nesses dias maus. Sola Escritura. Deu vontade de fazer igual o reverendo Augusto Nicodemos lá na Lagoinha. Lembra? Vira para o irmão que está do seu lado e diz sola Escritura. Perfeito. Glória a Deus. Paulo diz aqui, apresenta a ordem para viver com sabedoria. E isso se manifesta aproveitando ao máximo cada oportunidade que o tempo vai trazer para você viver para a glória de Deus e mediante o conhecimento da vontade de Deus. Eu quero encerrar com algumas implicações diretas para nós aqui. Irmãos, nós precisamos estar atentos em cada detalhe da nossa vida. Você vai ser incapaz de rejeitar o falso se a sua mente não for completamente moldada pelo verdadeiro. Você vai ser incapaz de enxergar a treva diante dos seus olhos se a luz da palavra de Deus não brilhar dentro de você. Você vai ser incapaz de rejeitar o que é engano quando aquilo que é revelação plena do nosso Deus presente na sua palavra não for o que direciona seus passos. Não há. Você não tem luz em si mesmo. Esqueça isso. Cada relacionamento, cada oportunidade, cada momento. E nós vamos precisar nos perguntar como podemos tornar essa oportunidade para a glória de Deus. A verdadeira sabedoria vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu acredito, eu não tenho dúvidas que você já ouviu isso. Eu não tenho dúvidas que você até acredita nisso. Se é impossível viver na cidade dos homens sem a sabedoria de Deus, irmãos, responda para si mesmo qual é o seu nível de conhecimento bíblico, qual é o nível de pensamentos ou a quantidade de pensamentos seus que são plenamente moldados pelo conhecimento bíblico que você adquire nesse lugar. Sabe, nós precisamos eliminar aquela ideia. Nós vivemos na geração do entretenimento. E nós precisamos eliminar a ideia de que culto na igreja é mais um momento de entretenimento. Vamos lá, hoje vai ter o culto da reforma. Faz parte do nosso calendário litúrgico. Vai ter o culto de domingo, faz parte do meu calendário da semana. Eu tenho um compromisso com a igreja, vou estar lá. Enquanto culto, enquanto estudo bíblico, EBD, reunião de oração, enquanto exposição bíblica, enquanto cada oportunidade para estar aqui for resumida a uma agenda semanal, não se engane. Não há qualquer possibilidade de você sair ileso no meio da geração que nós vivemos. O apóstolo Pedro nos lembra que Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. O propósito final é o Senhor. Sabia que nós podemos cair na tentação de transformar aquilo que nós fazemos aqui como um fim em si mesmo? Quando nós nos contentamos com o ambiente de adoração, essa adoração se torna um fim em si mesmo e nunca um meio para nos conduzir ao fim que é Deus.
quando nós nos contentamos com o evento semanal que acontece aos domingos, como um fim em si mesmo, nós estamos diante de um ídolo no nosso coração que a gente ainda não percebeu. Tudo aquilo que acontece aqui não é um fim em si mesmo, mas é apenas um meio para Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quero te convidar a baixar a tua cabeça e fechar teus olhos. Pai Santo, nós ouvimos a sua